Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre as transmissões de calor. Lembrando que este é o último assunto nosso antes de encerrarmos a apostila do segundo bimestre. É um assunto importante, a partir de agora vocês vão ver como que se transmite o calor de um corpo para o outro. Basicamente, nós entendemos o que era a temperatura, diferenciamos a temperatura do calor, compreendemos o conceito de calor. Nós vimos o tipo de calor que desenvolve com relação à transmissão de a variação de temperatura, a mudança de fase. Nós trabalhamos com sistemas que você tem transmissão de calor, porém o sistema é isolado, que é o caso do calorímetro. Nós vimos a perda de calor, o ganho de calor. Agora nós vamos ver como que esse calor se transfere de um corpo para o outro. Certo, pessoal? Lembrando que esse conteúdo ele ainda vai estar presente muito no segundo semestre. Por quê? Porque no segundo semestre, lá no terceiro bimestre, nós vamos estudar termodinâmica, que é o movimento do calor. É o estudo do calor sendo transferido para os corpos e para gases e sendo utilizado em máquinas térmicas, por exemplo. Beleza, pessoal? Fala, pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar agora, a partir da página 27 da apostilinha de vocês do segundo bimestre, nós vamos começar com o conceito de transmissão de calor. Primeiramente, nós vamos relembrar o que é calor. Calor é uma forma de energia que não existe isoladamente, ou seja, para existir calor tem que existir entre dois corpos. O calor ele passa sempre espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, ou seja, o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Mas, galera, essa propagação é espontânea, porque se existir uma máquina térmica na situação, aí o corpo pode passar do corpo mais frio para o mais quente. Por exemplo, se eu colocar uma xícara de café, ó, coloco uma xícara de café aqui em cima de uma mesa. O café vai estar com a temperatura maior, então em tese ele vai, teoricamente, e praticamente ele vai passar o calor do corpo mais quente, que é o café, para o corpo mais frio, que é a mesa, para o corpo de maior temperatura, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Mas, por exemplo, a geladeira já não é um exemplo disso. A geladeira é uma máquina térmica que ela passa o calor do corpo mais frio para o corpo mais quente, ou seja, ela vai resfriando cada vez mais os alimentos que estão no seu interior e, consequentemente, ela vai jogando o ar quente, entre aspas, quente, para o ambiente externo, para o ar. Por isso que atrás da geladeira sempre está uma temperatura maior, porque ela está retirando o calor dos alimentos e jogando para o ambiente. Então, esse é um exemplo de máquina térmica que não é espontânea, por isso que você gasta energia para fazer isso. Beleza? Galera, existem três formas de calor. A por convecção, que é, eu já vou explicar para vocês. Existe a convecção, existe a condução térmica e existe a irradiação térmica. Cada uma delas, elas transmitem calor de forma igual. Tipo, como assim, professor? Uma passa com maior quantidade, uma passa menor? Não. É que são fenômenos diferentes que nos três métodos existe a passagem de calor. Só que alguns corpos desempenham melhor em alguns tipos de transmissão de calor. Um exemplo disso é a convecção térmica. Galera, a convecção térmica, ela está relacionada com a densidade, ó, para quem quiser acompanhar, a apostilinha página 27. Ela está relacionada com a densidade dos materiais. Por quê? Vamos relembrar alguma coisa. Densidade nada mais é do que a massa sobre o volume, correto? Galera, na convecção térmica, o que acontece? Todo corpo que a gente viu, com exceções dos corpos anômalos, todo corpo, quando você aumenta a temperatura desse corpo sobe, ele vai se dilatar. Quando o corpo se dilata, seu volume aumenta. Se o volume do corpo aumenta, mas a massa permanece constante, logo a densidade deste corpo diminui. Então, nós sabemos que a densidade de um corpo diminui com o aumento de temperatura.
com exceção da água no intervalo anômalo, sim, com exceção dos corpos anômalos. Os corpos, quando aumentam sua temperatura, sua densidade diminui. Então, o que acontece? Este tipo de convecção, esse tipo de condução de calor, galera, transmissão de calor, acontece melhor nos fluidos. É a principal forma de transmissão dos fluidos. Por quê? Os fluidos, eles têm, os fluidos que são os gases e os líquidos, eles têm alto coeficiente de dilatação. Então, eles se dilatam termicamente fácil. Então, o que acontece, galera? Na convecção térmica, imagina que eu tenho aqui, ó, um recipiente e nele está cheio de fluido. Perceba que quando eu começar, vamos supor que eu coloque uma fonte térmica aqui, ó. Uma fonte térmica, a temperatura vai aumentar dessa região. Este corpo vai aumentar, essa região aqui vai aumentar a temperatura. Quando ele aumenta a temperatura, ele vai se dilatar. Se ele se dilata, a sua densidade diminui. Como consequência, galera, o que acontece? As partículas, as moléculas que estiverem menos densas, pela lei do empuxo, ela vai subir. E as partículas mais densas, ela desce. Então, as correntes de convecção, galera, nada mais é do que o quê? Nada mais é do que a movimentação dos corpos devido às suas variações de temperatura e, consequentemente, as suas variações de densidade. Ou seja, na convecção térmica, galera, é a transmissão de calor pela troca de lugar, pela troca de posição dos fluidos. O que acontece? Os fluidos quentes, eles vão subir e os fluidos mais frios, eles vão descer. Que é o caso da geladeira, galera. Vamos pensar na geladeira. Nós vimos que a questão do empuxo, questão da densidade, o que acontece na geladeira? A geladeira sempre, aonde que ela produz a sua função como geladeira, ou seja, o seu ar resfriado, é sempre no congelador. Então, o que acontece? Nas geladeiras convencionais, galera, professor, mas tem algumas geladeiras que são o congelador embaixo, alguns modelos novos. Galera, isso aí é uma curiosidade até para vocês. É uma tecnologia patenteada pela Brastemp, dela ter o congelador na parte de baixo. Mas o sistema tradicional de geladeira, o que acontece? O ar, ele é resfriado sempre na parte de cima. Então, o que acontece? O ar é resfriado na parte de cima, e se quando aumenta a temperatura, ó, a temperatura aumenta, a densidade diminui. Quando a temperatura diminui, a densidade aumenta. Perceba que é inverso. Como assim, professor? Quanto maior a temperatura, menor é a densidade do corpo. Então, como consequência, galera, aqui, ó, o que vai acontecer? O ar mais frio, ele vai ficar com uma densidade muito grande. Então, obrigatoriamente, ele vai descer. Só que como esse ar está mais frio, quando ele vai descendo, galera, esse ar que está preso aqui na geladeira, que está em equilíbrio térmico com os alimentos, ele vai acabar passando calor para esse ar frio. Percebam que então o ar frio ele vai querer descer, só que como ele vai ficar recebendo o calor dos alimentos da geladeira, quando ele chegar na parte de baixo, ele já vai estar um ar quente. Como consequência, ele vai subir. E nessa troca, nesse ciclo completo do ar frio descer e o ar quente subir, porque ele foi sendo, vamos pôr entre parênteses, entre aspas, sendo esquentado ao descer pela geladeira, eu completo um ciclo. Certo? Então, o que é o ciclo do nosso congelador, do nosso refrigerador? Nada mais é do que ele produzir ar frio. O ar frio desce. Quando ele vai descendo pela geladeira, ele vai se esquentando. Quando ele vai esquentando, quando ele chegar lá no final, ele sobe. Fez um ciclo, que é descer o ar frio e subir o ar quente. Galera, por isso que no congelador, no refrigerador, os alimentos mais sensíveis à temperatura, você põe na parte de baixo. Quando você quer resfriar alguma coisa, ou você coloca no congelador, ou você coloca nessa primeira parte. Por quê? É onde tem a menor temperatura possível. Certo? E cada vez que você tem ar quente, ar frio, líquido quente, líquido frio sendo modificado, um fluido sendo
movimentando-se de lugar devido às suas diferenças de temperatura, você tem a chamada corrente de convecção. Então, o que é a corrente de convecção? Vamos primeiro definir. Convecção é a mudança de... Vamos falar assim, um termo bem simples para vocês entenderem. Talvez não seja o termo técnico correto. Mas a convecção é a mudança de posição entre os fluidos de maior temperatura e os fluidos de menor temperatura. Por que acontece isso? Devido às suas densidades. Objetos mais densos ficam na parte de baixo, objetos menos densos ficam mais acima. A densidade está ligada com a temperatura. Quanto maior a temperatura de um corpo, menor a densidade. Um exemplo disso é no balão de ar quente, galera. Vamos limpar tudo aqui, ó. No balão de ar quente. Qual que é a ideia do balão de ar quente? Imagina que eu tenho um balãozinho aqui. Eu não sei desenhar um balão, mas ó, imagina que eu tenho um balãozinho aqui. Então, o que acontece no balão de ar quente? Aqui tem uma chama que ela fica fornecendo calor ao ar que está dentro do balão. Conforme ela fornece calor ao ar que está dentro do balão, a densidade desse ar vai diminuir porque a temperatura aumenta. Então, o ar que está dentro do balão, ele acaba ficando mais leve que o ar atmosférico, então o balão sobe. Acontece uma corrente de convecção. O ar quente do balão sobe e o ar atmosférico da atmosfera desce, porque ele tem uma densidade maior. Então, isso é um exemplo da corrente de convecção, certo? Então, galera, a corrente de convecção é assim. Por que não pode acontecer no sólido uma corrente de convecção? Porque, galera, imagine a corrente de convecção é a troca de lugar. Imagina que eu vou esquentar uma panelinha aqui, ó. Vou esquentar uma panela. Como que vai acontecer? Ó, dentro da panela acontece, porque tem, por exemplo, água dentro da panela, acontece a corrente de convecção. Mas por que não pode acontecer a corrente de convecção com os sólidos? Por que a convecção térmica não existe nos sólidos? Porque a convecção térmica é a troca de lugar. Imagine, de repente, um pedaço da panela esquentou. Ele vai subir e você vai ver um pedaço da panela que estava frio descendo. Não pode acontecer isso, né, galera? Porque os sólidos não podem se desmanchar. De repente, um espeto, eu coloquei lá um espeto no fogo, de repente esse espeto começa a se desmanchar, as moléculas do espeto começam a se mover. Isso não existe, isso é meio irracional até de pensar, certo? Então, não acontece nos sólidos. Aí nós temos um fenômeno chamado a brisa marítima, galera. O que é a brisa marítima? A brisa marítima é um fenômeno bem simples, ela é uma corrente de convecção. Na praia, quando vocês estão na praia, vocês vão perceber que durante o dia, normalmente você sente uma brisa marítima, que é um ar mais fresco, um ar de menor temperatura vindo em sua direção. Ele vem do mar para a areia. À noite, a brisa marítima ela é inversa, ela vai da areia para o mar. O que acontece? Olha só como é louco, galera. Olha só como tem que pensar em um monte de coisa. Como a areia tem uma capacidade térmica menor do que a água, a capacidade térmica da água é maior, a areia se esquenta mais facilmente. Então, a temperatura da areia durante o dia é maior e a temperatura da água durante o dia é menor, certo? Aí, o que acontece? Como esse ambiente aqui está mais quente, o ar, a camada de ar, ó, tem a camada de ar do mar, tem a camada de ar da areia. O que acontece? Essa camada de ar, ela vai aumentar sua temperatura. Quando ela aumenta sua temperatura, sua densidade diminui. Então a areia, o ar próximo à praia, próximo à areia, ele sobe. Só que a hora que ele sobe, galera, e ele fica na parte de cima aqui, não é possível que aqui exista o vácuo. Então, o que acontece? Esse ar que está em menor temperatura próximo ao mar, ele vai em direção à areia. Entenderam? Então, esse que é o fenômeno da brisa marítima. É você aumentar a temperatura do ar facilmente perto... Você não, né? Mas é aumentar a temperatura do ar facilmente próximo à areia, então esse ar vai subir por uma questão de densidade. Só que não pode ficar sem ar. À medida que esse ar sobe, vem um ar com temperatura menor do mar para a areia.
Ou seja, galera, esse é o fenômeno da brisa marítima. Por isso que durante o dia você sente brisas de vento fresco vindo do mar em sua direção. E à noite, por que acontece à noite, pessoal? Ao contrário, porque à noite, como a água tem uma capacidade térmica maior, ela demora para esquentar e demora para esfriar. Então é por isso que à noite sempre a água do mar está mais quentinha, porque literalmente ela está com uma temperatura maior, porque ela vai demorar mais para esfriar. Então à noite o que acontece? Agora inverte os papéis. Aqui a temperatura está maior, então esse ar sobe e vem o ar frio da praia para o mar, certo? E esse é o nosso fenômeno da nossa brisa marítima, beleza? Aí nós temos os fenômenos da inversão térmica, galera, que também é devido às correntes de convecção. Galera, durante o dia, o que acontece? Ó, perceba aqui, ó, o dia normal. O que acontece? O ar está quente próximo às cidades e o ar está cada vez mais frio. Então, o que vai acontecer? Esse ar quente ele vai subir e esse ar frio ele vai descer. Então, ele vai resfriar o nosso planeta. Porque o ar próximo às grandes cidades, por exemplo, ele vai se esquentando, ele sobe e o ar mais frio desce. Essa é a convecção térmica normal. Só que o que acontece? A inversão térmica é quando o ar fica frio próximos às cidades devido, por exemplo, à poluição, às camadas de ar. Ó. Perceba que aqui o ar continua frio. Então o ar está frio, galera. E o ar aqui em cima está quente. Perceba que agora inverteu a ordem, ó. Esse é o fenômeno da inversão térmica. Devido à poluição, acaba essa camada de ar frio ficando presa na superfície atmosférica e o ar quente não consegue trocar de lugar. Por quê? Porque ó, já está invertido. Aqui está ar frio, aqui está ar quente. Na inversão térmica devido à poluição, aqui está o ar quente, aqui está o ar frio. Ou seja, como consequência, galera, o que acontece? O ar fica preso na nossa atmosfera, então você fica prendendo gases poluidores, você tem inversão térmica, quando era para estar quente está frio, onde era para estar frio está quente, e assim vai, galera, beleza? Então esse é o fenômeno da inversão térmica. Então assim, nós vimos essa convecção, é simples, cai muito no vestibular? Cai, mas é a parte fácil, é só você pensar na questão da temperatura. Fala, galera. Então, beleza. Nós continuamos agora com o fenômeno da condução térmica. Vamos lembrar já primeiro o macetinho da condução térmica. A condução térmica, ela acontece mais facilmente nos sólidos. Beleza? A condução térmica, ela acontece facilmente nos sólidos. Vocês vão ver o porquê. Galera, vamos pensar o seguinte. Imagina que eu tenho uma fonte de calor aqui. Essa é a minha fonte de calor, ou seja, a energia térmica está passando para este corpo aqui. Galera, definição simples de temperatura. A temperatura está ligada com a movimentação molecular, certo? A partir do momento que você começa a esquentar esse ponto, essas moléculas aqui, perceba que aqui está escrito que elas estão muito agitadas. Por quê? As moléculas que estão na ponta, próximo à fonte de calor, a fonte térmica, elas vão aumentar sua vibração. Quando elas vão aumentando sua vibração, essa vibração vai passando para as moléculas vizinhas. Ou seja, elas vão batendo uma na outra e a agitação vai passando de uma molécula para outra. Só que perceba que aqui estava muito agitado, aqui ficou agitado, aqui está pouco agitado. Por quê? Porque está conduzindo o calor pelo corpo. Então, a condução térmica nada mais é do que literalmente a condução do calor pelo movimento atômico. Tipo, um corpo vai batendo no outro. Imagine que eu tenho vários corpos aqui. Um corpo vai batendo no outro e vai esquentando os demais. Certo? Então, essa que é a nossa condução térmica. Ela é devida ao movimento molecular. Sim, professor. E ela tem as mesmas características da temperatura? Se for pensar dessa maneira, sim. Galera, a condução não acontece no vácuo. Por que ela não acontece no vácuo, galera?
Porque se a ideia do vácuo é que não exista meio material. Se não existe meio material, ou nada vai se vibrar, ou, perdão, ou nada vai aumentar a sua vibração e vai colidir com o outro nada? Não, isso não pode acontecer. Então, o que é a questão? Na condução térmica, galera, não pode existir no vácuo porque você não tem meio material. E a condução térmica, ela precisa de um meio material para aumentar a temperatura dos corpos, porque ela precisa conduzir o calor, beleza? Galera, por que os metais são bons condutores de calor? Porque, galera, a ideia é a seguinte, quanto mais condutor for o material, melhor é a sua condução de calor também. Tipo, um bom condutor de energia é um bom condutor de energia térmica, energia sonora, energia elétrica. Então, os metais, por que os metais são bons condutores? Nós já falamos algumas aulas atrás, os metais são bons condutores porque eles têm uma coisa chamada elétrons livres, que são os elétrons da camada de valência, ó. Os elétrons externos estão mais facilmente ligados, eles estão mais fracamente ligados aos elétrons do interior, aos elétrons do núcleo. Então, o que acontece, galera? Esses elétrons, como eles estão fora, eles estão fracamente ligados, eu consigo aumentar a sua vibração mais facilmente, eu consigo mover eles mais facilmente. Ou seja, os condutores são porque os elétrons mais externos, eles são fracamente ligados. Como consequência, eu consigo vibrar eles mais e atingir os demais elétrons, certo? Por isso que quando você quer bons condutores, você faz eles de metal. Quando você quer maus condutores, desculpa aqui, ó. Você faz eles, por exemplo, de borracha, de madeira, de isopor, de lã, de algodão, de gelo, couro, gases e assim vai. Galera, então todo material que não é bom condutor, ele é um mau condutor. Só que nós caracterizamos os maus condutores como isolantes térmicos, beleza? Por que os isolantes térmicos eles funcionam como isolantes? Porque eles possuem os elétrons mais fracamente ligados. Os elétrons mais fortemente ligados ao núcleo, os elétrons externos. Galera, exemplos de isolante térmico. Vocês sabiam que o gelo é usado para se proteger do frio, por exemplo, nos polos? Por quê? Galera, a ideia do iglu, que é a casa de gelo, funciona da seguinte forma. Funciona da seguinte forma. O povo ele faz lá blocos de gelo e ele faz uma fogueira dentro dos blocos de gelo. Por quê? Mas ele vai começar a derreter. Exatamente. Aí o líquido, quando começa a derreter, ele começa a entrar entre o buraco de um gelo e outro, de um bloco e outro. Que é como se fosse o cimento da nossa residência ou o cimento do nosso colégio lá, para quem às vezes mora em casa que não seja de alvenaria. Mas enfim, galera. Então o gelo ele vai ficar como se fosse um bloco oco de gelo. Como consequência, o gelo é um ótimo isolante térmico, então o calor não vai passar de dentro para fora. Ou seja, o calor preso lá dentro do iglu vai continuar lá dentro e não vai começar a ser dissipado para o ambiente. Que é, por exemplo, os beduínos, galera. Os beduínos, a lã, ela é uma ótima isolante térmica. E quando você põe uma blusa de lã no inverno, você coloca a blusa de lã para quê? Para se proteger do frio, ou seja, para você não perder calor para o ambiente. Lá no deserto, o que acontece? Os povos utilizam roupas de lã e cor preta ainda para se proteger do calor. Professor, como que é possível? Galera, pensa comigo. A lã é uma ótima isolante térmica. Então, dentro do nosso corpo, a temperatura em média é 36 graus. No ambiente do deserto, lá, a temperatura é 50 graus, 45 graus. Então, qual que é melhor, galera? Você pôr uma roupa de lã e o calor não consegue entrar no seu corpo, ou você pôr uma roupa normal e o calor entrar no seu corpo? Claro que é uma roupa de lã. Então, lá os povos beduínos, o que eles fazem? Eles usam roupas de lã para que a temperatura do corpo fique estável na temperatura do corpo humano e não atinja a temperatura. Então, é como se ele isolasse a lã vai servir agora para quê? Para isolar o calor
na questão de entrar dentro do corpo humano, ou seja, os povos eles vão usar roupa de lã para se proteger do calor, porque é melhor estar a 36 graus Celsius do que estar a 50 graus Celsius, correto? Daí nós temos também, para a condução, nós temos a lei de Fourier. O que é a lei de Fourier, galera? A lei de Fourier, nós vamos ver aqui, ó. A lei de Fourier, ela nada mais é do que o quê? Vamos pensar primeiro no fluxo. A lei de Fourier ela vai definir a transição de calor por um fluxo. Fluxo nada mais é do que a quantidade de calor pela quantidade de tempo. Por exemplo, o fluxo térmico. Passou 100 calorias em 2 segundos. Então, o meu fluxo térmico são 50 calorias por segundo. Agora, vamos pensar na lei de Fourier. A lei de Fourier vai falar o seguinte, que o fluxo de calor ele é igual à constante, ao coeficiente de condutividade térmica do material, a área desse material, vezes a variação de temperatura, divididos pela espessura. Ou seja, se o material for bom ou mau condutor, maior vai ser ou menor vai ser o fluxo. Então, para passar bem o calor, depende do material ser condutor ou não. Ou seja, quanto maior a área desse calor, desse corpo, maior é o seu fluxo. Por isso que quando, por exemplo, você tem uma poça d'água, você espalha ela para que ela facilmente seque mais rapidamente, porque quanto maior a área de contato de um corpo com o outro, maior é o fluxo de calor. Quanto mais espesso é esse corpo, menor é o fluxo. Por isso que quando você fala assim que você está com muito frio, você põe um monte de blusa e fica uma bolinha lá de blusa. Por quê, galera? Porque você está aumentando a espessura. Então, se eu aumentei a espessura, o que vai acontecer? Quanto maior a espessura, menor é o fluxo. Ou seja, quanto mais grossa é a minha blusa, mais espessa é a minha blusa, menos calor eu vou perder para o ambiente. Então, ela vai ser, entre aspas, mais quentinha. E quanto maior for a variação de temperatura, claro que vai estar existindo mais fluxo. Então, nós vemos aqui na lei de Fourier que corpos, quanto maior for a área de contato entre os corpos, mais facilmente vai passar a temperatura? Sim. Quanto mais espesso ou mais largo é o corpo, menor é a passagem, é a perda de temperatura ou ganho de temperatura. Ou seja, quanto maior a área, maior passagem de calor. Quanto maior a espessura, menor a passagem. Então, quanto mais espessa é uma parede, por isso que casas antigas, que elas têm paredes muito largas, elas dificilmente variam sua temperatura. Por quê? Espessura muito alta, menor é o fluxo de calor. E a condutividade térmica do material, que é o K, também está ligado diretamente. Se o material ele é um bom ou um mau condutor, ele não vai passar calor. Beleza? Galera, aí nós ficamos daí para a próxima aula, a questão do nosso irradiação térmica, que é um pouco mais complicadinha, tá bom? Ela demanda um pouquinho mais de tempo, beleza? Mas por enquanto nós já vimos a questão da condução térmica e da convecção térmica. Já vimos a diferença, principalmente convecção não acontece nos sólidos e condução não acontece através do vácuo. Tá bom, pessoal? E a próxima aula nós vemos a questão de irradiação térmica.